Um bom dia a todos. Um bom dia a todos presentes. Bem, hoje, para quem estava aqui no evento do ano passado, vai ver uma afinidade muito grande em relação ao tema da nossa palestra, Revendo a cultura da estratégia. Mas é importante mencionar que a todo momento nesse encontro é sempre importante, todos os encontros que a gente faz anuais, a gente está revendo em dois sentidos. Revendo no sentido de estar revisando tudo aquilo que vem sendo feito e estar ajustando o percurso, e revendo também no sentido de estar entrando em contato novamente com tudo isso que a gente tem relação aqui no planejamento estratégico. Esse é o nosso grande objetivo aqui hoje. Então eu peguei aqui uma carona numa fala de Dr. Diógenes do evento do ano passado, para poder estar compondo a nossa palestra, e basicamente a gente trabalhou em torno do barco. Uma fala de um consultor famoso de empresas é que a instituição sem planejamento é como um barco à deriva, sem rumo, que não age, apenas reage às marés e ao vento. Pegando um complemento do que o Dr. Diógenes falou no evento anterior, que baseou a nossa palestra em torno do barco, é importante mencionar também que o planejamento deve ser flexível, porque as marés e os ventos continuam presentes. E a gente tem que poder se ajustar e ajustar o nosso percurso para poder chegar aonde queremos chegar. Então, é importante que como um barco saindo na nossa instituição, a gente precisa definir aonde queremos chegar. E aí entra o nosso mapa. Então, o nosso tribunal se reuniu em 2014 e definiu aonde queríamos chegar no próximo ciclo, ao longo de 6 anos, de 2015 a 2020, e aí compôs o mapa estratégico. Lá dissemos a nossa missão, promover a prestação jurisdicional de forma eficiente, a nossa visão, ser um judiciário acessível, que promova a prestação de forma célere, transparente e com qualidade. E com isso, tendo em mente os valores da ética, da responsabilidade socioambiental, da acessibilidade, da transparência, do compromisso, da eficiência, integração, humanismo, sustentabilidade e credibilidade. Tudo isso norteado por 3 perspectivas. A da sociedade, objetivos estratégicos norteados em 3 perspectivas. Da sociedade, através da garantia de direitos e cidadania, os processos internos, combate à corrupção e improbidade administrativa, adoção de soluções alternativas de conflito, gestão de demandas repetitivas e dos grandes litigantes, impulso às execuções fiscais, aprimoramento da gestão justiça criminal, celeridade e produtividade na prestação jurisdicional e a perspectiva dos recursos, melhoria da gestão de pessoas, aperfeiçoamento na gestão de custos, instituição da governança e melhoria na infraestrutura e governança de TIC. Definidos o nosso mapa, onde queremos chegar ao longo dos próximos 6 anos, foi importante estabelecer ferramentas para que a gente pudesse ter controle sobre o nosso percurso. Então, com isso, o Tribunal de Justiça trabalha com 4 ferramentas que são essenciais para que a gente possa se manter nesse percurso, desse planejamento tão longo que é um planejamento de 6 anos. Então, o primeiro é a reunião de análise da estratégia, o segundo, o nosso plano de comunicação, o terceiro, a nossa pesquisa de satisfação anual e o quarto, o nosso encontro anual. Em relação à reunião de análise da estratégia, esse ano realizamos 4 reuniões, o mínimo são 3 reuniões, segundo a nossa resolução, mas esse ano realizamos 4, conforme exposto no slide, e trabalhamos um novo método. Passamos a trabalhar não só no nível estratégico, mas também no nível gerencial, ou seja, a gente trabalhava tanto a reunião de análise através do comitê gestor, podendo avaliar no nível macro, e no nível micro, no nível junto a cada gestor de macro desafio, a gente realizava reuniões mensais. Com isso a gente compôs e separou em 4 quadrantes do nosso planejamento. E aí a gente sentiu a necessidade de mais uma reunião anual. Então hoje a gente separa o nosso planejamento estratégico, nossa reunião de comitê em 4 reuniões, e depois, entre cada quadrante, entre cada reunião de análise da estratégia, a gente realiza 3 reuniões de acompanhamento com cada gestor. A gente realiza uma reunião de planejamento, no outro mês uma reunião de acompanhamento e no final uma reunião de fechamento, que é aquilo que a gente leva para a RAI, para que o comitê gestor possa deliberar. Então, esse ano, a gente realizou 37 reuniões de acompanhamento da execução, basicamente, de fevereiro a novembro. 2 indicadores e metas foram renovados. E é importante que em cada reunião dessa a gente coloque um técnico do planejamento para poder estar dando suporte aos gestores de macro desafios. A gente também trabalhou uma ferramenta diferenciada de acompanhamento de indicadores. Hoje a gente faz um acompanhamento dos 31 indicadores com alimentação mensal, trimestral e anual. E a gente hoje consegue projetar resultados. Ou seja, antes a gente tinha uma noção de como estávamos. E a gente podia se contentar com aquela noção. Hoje a gente projeta aquela noção estatisticamente para frente para ver se, do jeito que estamos hoje, como vemos caminhando ao longo do ano, a gente vai conseguir bater aquelas metas. Então,
Aqui é um exemplo da nossa ferramenta que fica disponível para a sociedade, fica disponível para os magistrados, servidores e para o comitê gestor, possa acompanhar essa alimentação mensal dos nossos indicadores. Aqui é um exemplo aqui de um slide relacionado à projeção dos dados, né? Por exemplo, aqui, esse índice é o índice de atendimento à demanda, que simboliza que a gente deve baixar mais do que o que entra. Então, em março, quando começamos a mensuração, estava com 16%. A gente estava baixando 16% a mais do que o que entra. E, ao longo do ano, esse índice foi alterando. Em outubro, estava em 116,17 e a projeção é finalizar o ano com 116,21, por exemplo. Esse índice é importantíssimo porque ele trata justamente da nossa produtividade e da produtividade que é avaliada para o CNJ para compor os seus índices de produtividade comparada, ou seja, que é um dos critérios que são levados lá para o selo diamante. Por exemplo, um outro índice que é também igualmente relevante é o índice de eficiência operacional aqui, que a gente demonstra a projeção, que é justamente quanto custa cada baixa nossa. Então a gente consegue ter a noção de quanto está a nossa despesa ao longo do ano e quanto baixamos. E aí a gente consegue dar um valor para cada baixa. A nossa meta é que a gente gaste, no máximo, R$ 2.269 por baixa. Esse ano, a gente está hoje em outubro com R$ 1.988 por baixa, e a nossa expectativa, projetando estatisticamente, por exemplo, é chegar em R$ 1.955 por baixa. O que seria muito abaixo, né, da nossa meta, que é melhor se menor. Né? Então, quanto menos a gente gastar, melhor, na verdade. Um outro ponto que a gente percebeu foi a necessidade de criar uma ferramenta que acompanhasse os nossos projetos, né? E através lá do planejamento, através do servidor nosso, Valmiro, a gente criou essa ferramenta de acompanhamento de projetos também. Junto com o novo método, o Dr. Jefferson vai estar falando aqui a respeito do assunto, a gente não pode ser escravo da ferramenta para definir o método. A gente tem que definir o método e criar a ferramenta que nos dê suporte. Então foi assim que a gente fez. A gente buscou ferramentas no mercado que atendessem às nossas necessidades, percebemos que nenhuma atendia. Então, dentro desse novo método, a gente criou a nossa própria ferramenta. Então, aqui é um exemplo do macro desafio do Dr. Adelaide, adoção de soluções alternativas de conflito. A gente trabalha consta o nome do desafio, o nome dos projetos que estão em andamento, o nome do responsável, que é pelo macro desafio, responsável por cada projeto. A gente consegue ver o custo de cada projeto, se tudo que foi planejado para ser entregue ao longo de cada quadrante daqueles foi exposto foi entregue, ou seja, o que a gente planejou e se a gente entregou o que a gente planejou. Então, o índice de execução e toda a documentação relacionada ao projeto através de processo SEI. Então, ou seja, com isso as informações não se perdem, a gente tem projetos bem documentados e entregas bem definidas e projetos acompanhados. Então, a segunda ferramenta que a gente utiliza é o plano de comunicação. O plano de comunicação é extremamente relevante porque é ele que faz com que a gente possa estar comunicando a estratégia para os nossos colaboradores internos, magistrados e servidores, e também para a sociedade, para que a sociedade saiba que o Tribunal de Justiça de Sergipe está sempre tentando melhorar, e tudo aquilo que vem sendo trabalhado para poder melhorar. Então aqui a gente mostra um pequeno mosaico de notícias que foram publicadas ao longo do ano 2018, tratando de questões relacionadas a projetos e macrodesafios apenas de forma exemplificativa. A terceira ferramenta que é extremamente relevante é a pesquisa de satisfação anual. É através dela que a gente ouve a perspectiva do nosso cliente. O que é que o nosso cliente está achando dos serviços prestados pelo tribunal? O que é que eles estão achando disso, né? Então, esse ano, a gente está na nossa 10ª edição. A pesquisa foi realizada entre 14 e 25 de novembro. Acabou tendo que ser prorrogada por conta da greve dos caminhoneiros. Foram 2.100 entrevistados em 10 cidades e 19 fóruns. Foram 78 entrevistadores, estagiários aqui do tribunal. Em relação a algumas inovações que foram trabalhadas, a gente fala do formulário explicativo para poder reduzir a margem de erro na marcação das respostas pelos estagiários, o sistema híbrido de tabulação, ou seja, agora a gente funciona com a tabulação física e depois com o sistema eletrônico, para que possa ter uma confiabilidade maior dos dados, os gráficos de pesquisa distribuídos nos formulários, a inclusão de subitens com avaliação de, por exemplo, os problemas que foram tidos como péssimo ou ruim, por que foram péssimos ou ruins, o que é que foi sinalizado pelo usuário, para que a gente possa estar melhorando. Então, é importante a gente ter essa sinalização e o acompanhamento de providências, né? Até então a gente fazia pesquisa e divulgava para os diretores dos fóruns e a gente acabava não avaliando também do ponto de vista administrativo. Por exemplo, hoje quando a gente avalia aqui numa pesquisa, há um problema em determinado fórum relacionado à sinalização, a gente também encaminha aquela pesquisa ao departamento de obras, por exemplo, para que ele avalie aquele fórum e veja por que a sinalização está ruim, onde está ruim e que ele possa melhorar, para que no próximo ano aquela situação não se repita na pesquisa de satisfação. Então, a gente dá esse suporte ao juiz diretor do fórum, também com os setores administrativos do tribunal, para que a gente possa estar sempre caminhando numa melhoria. Então, apenas para citar
alguns índices, o atendimento de recepção esse ano, 96% dos usuários entrevistados apontaram que estavam satisfeitos com o atendimento na recepção dos fóruns, 96% informaram que estavam satisfeitos com os atendimentos na secretaria dos fóruns também, nas secretarias, né? Em relação ao portal, 91% dos usuários afirmaram estar satisfeitos com o nosso portal. Em relação à confiabilidade do Poder Judiciário, 87% afirmaram confiar no Poder Judiciário, e esse foi um crescimento do índice aí em relação a 2016, né? Foi 69%, em 2017 82%, então houve um crescimento. E na avaliação geral de serviços, o Tribunal de Justiça, os usuários se declaram satisfeitos com o serviço prestado pelo tribunal como um todo, que foi também um crescimento do nosso índice. Então, apenas aqui há um breve resumo do que foi apontado na pesquisa, né? O Dr. Iraci já encaminhou o relatório com mais de 100 páginas para todos os magistrados e servidores e disponibilizou no site e pode ser verificado pelo juiz diretor do fórum, inclusive em relação a cada fórum específico. Mas aqui foi só uma forma de mostrar brevemente alguns itens da pesquisa. Então, a quarta ferramenta é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, que é o Encontro Anual de Planejamento Estratégico. O que é que a gente busca fazer aqui? Nivelar o conhecimento e comunicar a estratégia, que é o que a gente está fazendo, né? Novamente, estão tendo contato com tudo isso que a gente vem fazendo no planejamento. Ou seja, a gente está nivelando tudo aquilo que a gente previu lá pensou em 2014, projetado para frente. Integrar servidores e magistrados do Tribunal de Justiça de Sergipe. Aqui a gente tem quase metade dos magistrados do tribunal, quase todos os desembargadores, e todo o primeiro escalão da área administrativa estão aqui presentes hoje, avaliando tudo que vem sendo feito, para que possam, quer queira ou quer não, acaba que ficamos muito restritos ao que estamos fazendo no nosso dia a dia, né? Não só os magistrados e servidores, como o pessoal da área administrativa, e não poderia ser diferente, que é o normal, senão entregando o nosso produto, né? Que é a justiça lá no dia a dia. Mas esse é o momento da gente parar e olhar para o todo e ver tudo que vem sendo trabalhado no âmbito da instituição. Um outro ponto importante é justamente promover um ambiente de colaboração, que é o que a gente vai propor aqui com a dinâmica de boas práticas, e, por fim, reforçar a cultura e ajustar o percurso, né, que foi aquilo que foi dito pelo Dr. Diógenes no ano passado, relacionado ao barco, né, que a gente tem que estar sempre ajustando o nosso percurso se a gente quer chegar ali naquele nosso objetivo final. Então, definido o nosso caminho, nosso objetivo, né, onde queremos chegar, e traçadas as ferramentas que vamos utilizar para poder nos manter nesse percurso, quem nos impulsiona para frente no sentido do planejamento estratégico. São os nossos projetos. Hoje temos 36 projetos no portfólio estratégico, 22 foram concluídos em 2018, e aqui eu cito alguns projetos extremamente relevantes, como o projeto da gestora Sara Lucila, Controle de Casos Vinculantes, que foi entregue esse ano, que trabalha justamente com a vinculação eletrônica de processos relacionados ao IRDR, do primeiro grau com suas causas de suspensão. Então, ou seja, acaba fazendo esse vínculo eletrônico e quando aquela causa é julgada, todos os processos que estavam suspensos em decorrência disso recebem a informação relacionada a isso. Um outro processo importante foi concluído esse ano, o projeto de execuções fiscais, né, de instituição de uma política pública de desjudicialização das execuções fiscais. A meta foi atendida, né, como o doutor Leonardo vai explicar mais à frente, e a cereja do bolo, que era justamente a lei do piso, né, foi proposta aí para a Prefeitura Municipal, com a expectativa de que fosse reduzida a entrada em torno de 2% do total de demandas que entraram no Tribunal de Justiça. Ou seja, não foi julgando que iria diminuir essa demanda. Seria através de uma política pública, através da proposição de uma lei que aumentasse o piso. Então, teria um impacto de 2% de todos os nossos processos, a redução de 2%. Seja, extremamente relevante. Um outro ponto também foi o próprio escritório de processos, que foi finalizado esse ano e que ainda vai ser expandido, né, que o Dr. Jefferson até achou bastante interessante quando a gente falou para ele, que justamente tem como objetivo otimizar as rotinas e os recursos do tribunal. E, a princípio, na área administrativa e futuramente evoluindo para a área judicial, dando suporte aos magistrados e servidores nas rotinas do dia a dia. Em andamento, cito aqui o projeto do Dr. Leonardo, que vai ser exposto mais adiante, né, da videoconferência, que tem a perspectiva de conclusão em janeiro, que também tem uma perspectiva de melhorar bastante a rotina aí nas varas criminais, o projeto da audiência por videoconferência. E entre os novos, 5 novos foram incluídos, eu cito aqui o de Adriano, né, que foi proposto, da modernização, que foi proposto na última RAI, que é justamente da partes qualificadas, que tem como objetivo melhorar o cadastro de partes no âmbito do Tribunal de Justiça de Sergipe, para que a gente possa ter uma qualificação melhor dessas partes,
para que a gente possa automatizar, inclusive, comunicações processuais, futuramente até fazer essas comunicações via eletrônica e, possivelmente, mais na frente, ter um portal para essas partes, para que elas possam, possivelmente, até no futuro, quem sabe, peticionar nos juizados especiais sem a necessidade de comparecer no fórum. Então, ou seja, é claro que a gente está olhando bem para frente já, mas assim, são as possibilidades que ainda temos aí adiante para melhorar. Então, traçado o nosso mapa, as ferramentas e os projetos que nos impulsionam, é importante saber como estamos hoje, né? É uma pergunta importante. Normalmente a gente mostraria aqui nosso painel de bordo, que é o nosso mapa estratégico, todo colorido, né? Mostrando que 100% são aqueles objetivos que já atendemos a todas as metas, 90 a 99, todos aqueles que, amarelo, 90 a 99% das metas, e 0 a 90 em vermelho, são aqueles que estamos em 0 a 90% das metas. É claro que, se for analisar em relação ao CNJ, o CNJ trabalha essa mesma metodologia, dashboard, só que, para eles, de 0 a 60 a gente estaria em vermelho, de 60 a 90 estaríamos em amarelo e de 90 a 100 estaríamos em verde. Então, assim, nossa situação ainda seria melhor se a gente utilizasse essa metodologia, mas a gente acabou utilizando uma forma mais rígida aqui de avaliar o nosso planejamento estratégico. É claro que, normalmente, a gente mostraria o mapa assim, mas a gente preferiu criar uma versão 2.0 do nosso mapa de planejamento, e agora o nosso dashboard funciona dessa forma, a gente consegue avaliar todo o nosso ciclo historicamente com os percentuais. Então, hoje a gente está com 4 objetivos estratégicos em verde, 4 objetivos estratégicos em vermelho e 2 em amarelo. A perspectiva é de finalizar o ano com 6 verdes, né, 100% cumpridos, 3 em amarelo, né, entre 90 e 99, e apenas 2 em vermelho. E é isso. Relacionado ao nosso planejamento estratégico, definido o mapa, as ferramentas de mensuração, os projetos que nos impulsionam e o painel de bordo, é importante a gente falar dos resultados que conseguimos ao longo desse ano, decorrente não só, claro, do planejamento estratégico, mas muito mais daquele valor que o Dr. Diógenes mencionou do compromisso, né? O compromisso dos nossos magistrados e servidores na atividade fim, que são fundamentais para que a gente possa efetivamente estar entregando o nosso produto, que é a justiça. Então, dentre os resultados, eu cito aqui que esse ano, como o doutor Cesário bem citou aqui no início, né, atingimos 100% do IPCJUS, que é 100% do índice de produtividade comparado do CNJ. O que significa isso? Não significa que julgamos, não significa julgar mais, significa julgar mais com menos recursos. Ou seja, fomos considerados o tribunal mais eficiente do país. Julgar mais com menos recursos. Ou seja, aqui a gente avalia a quantidade de pessoal, a quantidade de despesa, a despesa do tribunal no ano e o quanto foi baixado. E com isso, comparativamente a todos os demais tribunais do país, a gente consegue avaliar essa produtividade. O tribunal foi 100%, contabilizando inclusive a área administrativa, um índice histórico para o nosso tribunal. Atingimos a segunda maior taxa de conciliação do país e o dobro da média nacional. A média nacional é de 10% de processos conciliados. A conciliação, que volta a ser uma meta do CNJ, como a meta 3, né, como o doutor Leonardo vai estar expondo, então volta ao foco do CNJ. Nosso tribunal já consegue um resultado muito bom em relação a isso. Então, a gente, o primeiro lugar tem 21,1, a gente tem 20,54, 0,6% de diferença. O terceiro lugar tem 12%, para os senhores terem a ideia. Então, assim, nosso tribunal é um tribunal extremamente conciliador, né, fomenta a adoção de soluções alternativas de conflito, e também temos o menor tempo médio de sentença do país. No primeiro grau é 70% menor que a média nacional. Nosso tempo de sentença é de 1 ano e 2 meses no primeiro grau. Em relação ao segundo grau, temos a menor tempo de média de sentença do país também, 50% menor que a média nacional, em 4 meses. A média nacional é de 8 meses. Então, ou seja, temos o primeiro grau e o segundo grau mais rápidos do país. E temos a segunda menor taxa de congestionamento do país, 30% menor que a média nacional, que significa o quê? Esse é o nosso estoque. Então, temos a segunda menor, a média nacional é de 75%, hoje a gente está com 50%, 55% de congestionamento, ou seja, e a gente vem baixando esse congestionamento ao longo dos anos, né? O índice que influencia aqui bastante é aquele que eu mostrei no começo, o índice de atendimento à demanda. E, no final, a gente atingiu o selo diamante. Fomos, novamente, o único tribunal de justiça do país a atingir o selo diamante, o que é bastante relevante, não só do ponto de vista da produtividade, mas é importante mencionar que o selo diamante é composto de 19 requisitos. Todo ano eles aumentam a quantidade de requisitos. Ano passado eram 14, esse ano são 19. Produtividade é um desses requisitos, mas também são avaliados a transparência, são avaliados o planejamento estratégico, o uso de estatística pelo Tribunal de Justiça para tomar decisões, a informatização.
Então, e o próprio cumprimento de resoluções CNJ. Então, ou seja, mostra que nosso tribunal é extremamente azeitado e, ao mesmo tempo, valida tudo aquilo que a gente fala em respeito à nossa estatística. Quando a gente olha aqui todos esses índices que eu falei, é porque isso é bastante relevante. Justamente porque o Tribunal de Justiça de Sergipe, pelo selo Diamante, é reconhecido como um tribunal que tem uma informação de confiança. Tem uma informação de confiança. Então, é importante aqui falarmos um pouco dos próximos passos diante de tudo isso que aconteceu ao longo do ano e tudo isso que a gente conseguiu entregar. Agora a gente vai começar o planejamento do ciclo 2021-2026. Então, a partir do próximo ano já se começa esse pensamento de como vai ser nos próximos 6 anos. A gente pretende realizar a terceira consulta, né? É importante que seja realizada uma terceira consulta de metas nacionais, que é justamente a avaliação dos magistrados do tribunal em relação a tudo aquilo que foi proposto pelo CNJ, porque não adianta estar sendo proposto de cima para baixo, né? É importante ter a participação dos nossos magistrados, quem está na ponta, para poder pontuar isso junto ao CNJ e fazer metas mais factíveis. Não adianta estar propondo uma meta que é impossível de ser cumprida, ou que vai acabar prejudicando o tribunal como um todo. A reunião de boas práticas, né? Com a dinâmica de boas práticas, que acredito que pelo adiantado da hora a gente vai ter que suprimir, né, a dinâmica de boas práticas, mas não vai perder o seu objetivo. Eu vou até explicar um pouco dela brevemente, só para que a gente possa já começar a utilizá-la. Então, a dinâmica de boas práticas basicamente seria o quê? Ano passado a gente avaliou, junto com os magistrados, servidores, participantes do evento, a necessidade de realizar algum evento com boas práticas aqui do próprio Tribunal de Justiça de Sergipe. Muitos magistrados sinalizaram isso, essa necessidade. Tem muita coisa boa acontecendo por aqui que às vezes a gente não fica sabendo. Então, o objetivo aqui, aí são 2 fichas que estão nas pastas dos senhores, justamente para poder pontuar práticas que estão sendo implementadas pelos magistrados ou práticas que os senhores têm conhecimento, que estão sendo implementadas em algum outro lugar e que acreditam que podem vir a ser implementadas aqui no estado de Sergipe. Então, o objetivo é que com essas fichas, a gente vai estar propondo posteriormente um evento de boas práticas, onde a gente possa estar conversando a respeito disso e estar melhorando cada vez mais. E, por fim, a ferramenta de acompanhamento da premiação anual. A gente tem essa ideia de dar esse acompanhamento periódico da premiação para os magistrados e servidores. A gente já tem ideias de como fazê-lo. E, assim, a meta final, lógico, é ter um acompanhamento em tempo real. Isso vai permitir que a gente desdobre a estratégia nacional, as metas nacionais, todos esses índices que eu falei, que já são desdobrados hoje para a ponta, mas agora que os magistrados e servidores possam acompanhá-los diariamente e não só serem informados após o fechamento da premiação. Então, esse é um objetivo nosso também, de poder entregar isso para os magistrados e servidores, auxiliando a atividade fim. Já me encaminhando para a conclusão, segundo a filosofia chinesa, né, Kaizen, Kai de mudar, Zen de para melhor, é a filosofia da melhoria contínua. Assim, a gente lá, quem já foi no planejamento, doutor Haroldo, que de vez em quando aparece por lá para nos fazer uma visita, né, satisfação muito grande, pode ter percebido já que a gente deixa pregado lá uma frase muito interessante da filosofia Kaizen, que a gente tenta pregar no nosso dia a dia, lá no planejamento, e acredito que no tribunal como um todo. É a filosofia do que hoje devemos ser melhor do que ontem, e amanhã devemos ser melhor do que hoje, de modo que a gente possa vir melhorando cada vez mais. Hoje, eu tenho certeza que somos melhores do que ontem, como instituição. E agora vamos começar a trabalhar para amanhã sermos melhores do que hoje. Um bom dia e agradeço a todos pela atenção.